Salve, salve, torcida! A gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com as notícias, novidades do nosso Vascão. Novo diretor executivo do Vasco, Alexandre Matos, já conheceu as instalações aí da SAF do Vasco e também do nosso clube, já foi lá no CT e já começa a trabalhar, meu amigo, a todo vapor. Já está aí trabalhando para tentar trazer jogadores para o Vasco. Vamos falar aqui de 3 jogadores que estão sendo especulados no Vasco. Um deles já é um desejo antigo do Alexandre Matos. Pode ser que ele venha para o Vasco, um atacante chileno. Também vamos falar do interesse em um atacante argentino que atua pela ponta direita. E também uma novidade envolvendo o atacante Wellington Silva, aquele mesmo com passagens pelo Fluminense. Vamos falar também aqui do Ramon Dias, que renovou seu contrato, dando um grande alívio aí para nós torcedores, trazendo uma calmaria para o torcedor vascaíno que ainda estava preocupado com a possibilidade de saída do treinador argentino. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito e ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados. Vamos agora em busca de 300 mil inscritos, cara, uma meta difícil, mas se Deus quiser vamos chegar lá um dia. A gente chegou agora a 200 mil inscritos, não vamos parar, vamos continuar trabalhando aqui para conseguir chegar nessa marca tão importante para o nosso canal. Bom, pessoal, hoje o Vasco confirmou a renovação de contrato aí do Ramon Dias até 2025. O Vasco que tem planos ambiciosos aí para a próxima temporada. O Ramon Dias e a sua comissão técnica fazem parte desse planejamento. O Ramon Dias passa totalmente pelo planejamento do Vasco para o próximo ano e com certeza ele ficando, vamos ter aí uma grande esperança de que o Vasco vai ter um time muito mais forte, um time mais qualificado e, claro, bem treinado por ele para a próxima temporada. A gente trouxe mais cedo que ele já indicou a diretoria do Vasco uma possibilidade para o Vasco tentar fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos e seria muito benéfico aos nossos jogadores, claro, com os reforços que foram contratados e junto com os jogadores que irão permanecer no Vasco para o próximo ano, essa pré-temporada muito importante, como o Vasco fez no início desse ano. Só que o Vasco foi mais lá para os Estados Unidos para jogar amistosos, né? Jogou lá contra o River Plate, perdeu e também ganhou do Inter Miami. Agora vamos aguardar os próximos dias se vamos ter alguma novidade quanto a esse assunto, se o Vasco vai fazer uma pré-temporada ou não nos Estados Unidos. Muito boa notícia, importantíssimo a permanência do Ramon Dias até 2025 com o Vasco, estendeu seu vínculo e se encerrava no final do ano que vem. Deixe nos comentários a sua opinião, o que você achou da permanência do nosso treinador. Bom, pessoal, hoje, como todo mundo já sabe, o Alexandre Matos chegou finalmente aí ao Vasco, né? Conheceu as dependências do CT Moacir Barbosa e também como que funciona a SAF do Vasco. Esteve o tempo todo acompanhado do CEO Lúcio Barbosa para conhecer cada parte da estrutura e seguirem interagindo para saber como que será o seu trabalho no Vasco. O torcedor tem uma grande expectativa com essa chegada do Alexandre Matos, que enfim possamos ter grandes jogadores vestindo a camisa do Vasco no ano que vem, que ele traga bons nomes, assim como foi em outros clubes que ele trabalhou, que ele fez ótimos trabalhos. Como a gente já cansou de falar aqui no canal, é um profissional muito vitorioso, chega no momento de firmação do Vasco. Agora sim, ele vai chegar ao Vasco tendo o maior orçamento do clube, da história do clube, muito maior do que o Paulo Brax teve o ano passado. E torcemos para que ele faça um ótimo trabalho e traga bons jogadores para o Vasco. Hoje à tarde já começaram a ter vários nomes especulados no Vasco. A gente que vem falando ao longo dos dias aqui que isso vai passar a ser uma coisa natural no Vasco, porque o Vasco vai contratar muitos jogadores. E nessa época do ano, quando tem janela de transferências aberta aqui no Brasil e também lá no futebol europeu, é especulação atrás de especulação. Torcemos aí para que o Vasco contrate bons jogadores. Após a contratação do Alexandre Matos, começou a ser especulados alguns nomes, né? O Vasco estaria monitorando a situação do meio atacante Alexander Aravena, jogador que está atualmente atuando na Universidade Católica do Chile e já é da seleção do Chile, jogador de apenas 21 anos, estava na mira do Atlético Paranaense. O próprio Alexandre Matos gostaria de ter levado esse jogador para o clube paranaense nessa temporada. A negociação não aconteceu, existia também a possibilidade do Alexandre Matos ir para o Internacional. O Inter também já tinha no seu radar a contratação desse jogador e agora com a chegada do Alexandre Matos ao Vasco, o jogador está sendo especulado no nosso clube. Além desse jogador, o Vasco também estaria interessado na contratação do ponta-direita argentino Tadeu Allende, jogador que é um dos destaques do Godoy Cruz lá na Argentina, é titular absoluto do clube argentino e nessa temporada marcou 10 gols aí jogando pelo Godoy lá no Campeonato Argentino. O Vasco está mirando essa contratação. De acordo com informações lá da imprensa argentina, são 2 jogadores totalmente desconhecidos aí para nós torcedores vascaínos, são 2 jogadores jovens que estariam aí na mira do Vasco. Além desse nome, o Vasco também teria feito uma sondagem ao atacante Wellington Silva,
aquele mesmo com passagens pelo Fluminense, chegou até mesmo a atuar no Arsenal da Inglaterra, aqui no Brasil também teve passagens por outros clubes e o seu último time foi o Cuiabá nessa temporada de 2023. Ele saiu do Cuiabá e está livre no mercado, porém a sondagem do Vasco ao atleta teria sido feita pelo Paulo Brax antes de deixar o Vasco. O ex-diretor do Vasco, inclusive, chegou a sondar outros atletas que estão em fim de contrato com os seus clubes, né? Esse seria o selo de qualidade de Paulo Brax, né, cara? Ele já iria trazer mais um jogador mediano, um jogador que não servia para o Cuiabá, para o Vasco, né? O cara ia trazer um jogador desse para vestir a nossa camisa, né? Um jogador que já há muitos anos não atua em grande nível, né? Ele atuou bem lá com a camisa do Fluminense só, né? Depois foi para o Internacional, não foi tão bem assim. No Cuiabá, era reserva no Cuiabá, tanto que ele nem teve o seu contrato renovado lá com o Dourado. Vamos aguardar os próximos dias se o Vasco vai fechar contratações. A gente já trouxe informações aqui do Souza. Muito possivelmente o primeiro reforço será o Souza, porém agora vai depender do Alexandre Matos. O Souza estava apalavrado com o Paulo Brax, não com o Alexandre Matos. Agora, com a chegada do novo diretor, ele vai ter que rever essa situação do Souza, se vai ser benéfico ou não essa contratação. Ainda temos pontos cruciais de jogadores que podem sair do Vasco. A questão do Paulo Henrique, o jogador já está sendo cobiçado pelo Vitória da Bahia e também clubes dos Estados Unidos e também outros 2 times da Série A do Campeonato Brasileiro. A tendência é de que ele possa renovar o seu contrato com o Vasco, já que o Vasco vem tendo uma boa relação com o Atlético Mineiro e principalmente Alexandre Matos e Rodrigo Caetano são grandes amigos. Pode ser que tenhamos um desfecho positivo e o lateral direito Paulo Henrique permaneça no Vasco para a próxima temporada para compor o nosso elenco. Deixa aí nos comentários o que você acha de todos esses nomes especulados, Wellington Silva, esse atacante argentino e também esse atacante chileno. Bom, e a mega loja do Vasco divulgou aí que as camisas mais vendidas, que são as preferências dos torcedores vascaínos, são aí a do Payet, do Verratti e também do Gabriel Peck. O Verratti, inclusive, até falou sobre a sua identificação com o Vasco e disse que no momento que recebeu a proposta do Vasco, não pensou 2 vezes, por saber que o Vasco é um clube de tamanho mundial. Ele revelou que o mundo inteiro sabe quem é o Vasco da Gama, sabe que time é o Vasco e com certeza ele aceitou o maior desafio da sua carreira e claro, foi o maior time que ele defendeu na sua vida até hoje. O jogador com certeza caiu rapidamente aí nas graças do torcedor vascaíno e como eu falei, é um dos jogadores que tem o maior número de camisas vendidas aí com o seu nome para os torcedores vascaínos. Esperamos que nessa próxima temporada de 2024 venham mais craques, que o Vasco tenha mais camisas vendidas de outros jogadores também, com o nome de craques que podem vir para o Vasco. Essa é a expectativa do torcedor, esperamos aí que venham grandes jogadores, assim como o próprio Payet, o Verratti, o Medel e por aí vai, né? Alguns jogadores que vieram para salvar o ano do Vasco, para salvar o Vasco do descenso e claro também do técnico Ramon Dias, que deverá pedir grandes reforços para o nosso time. E deixa aí nos comentários aí qual para você é a camisa mais importante do Vasco, a do Payet, do Verratti ou a do Gabriel Peck. Comenta aí, ou se você prefere alguma outra, deixa aí nos comentários também, vai que você quer uma do Zé Vitor, né? Uma talvez aí do Praxedes, né? Vai saber, né? Gosto é gosto. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por assistir até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.